Falar de política com o jornalista e analista político do portal Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves. Bom dia, Alexandre. Olá, Jorge, um grande abraço a você, um grande abraço a quem nos acompanha pelas ondas do rádio, pelo nosso YouTube. Sempre é bom começar a semana conversando contigo e com teus ouvintes sobre política. E sempre tem novidades, né? Sempre tem novidades. Bom, Jorginho, Egídio e Mário estão na Ásia. É uma boa oportunidade para definir estratégias da eleição do ano que vem, Alexandre? Jorge, se me permite, eu vou responder por um outro lado para chegar nesse questionamento que você está fazendo. Eu, sinceramente, eu entendo que toda missão oficial é importante, missão internacional oficial. Então, o governo está fazendo um movimento para ir para o Japão, para ir para a China, tem toda essa discussão aí sobre a gripe aviária, para tu tentar quebrar barreiras. Então, vai ter o SCDI também em terras da Ásia. Então, tudo certo, está tudo ok nessa questão. Agora, me incomoda quando vai muito penduricalho junto. Então, por exemplo, me parece que o convite ao prefeito Egídio Ferrari e me parece que o convite ao prefeito Joinville e também Adriano Silva tem uma conotação muito mais política. E me parece, inclusive, que o prefeito Egídio Ferrari não estava nem esperando esse convite, não se preparou adequadamente, não por responsabilidade dele, mas porque não estava na pauta dele esse convite. O próprio secretário de Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil, Mário Hildebrand, também está indo lá numa beirada da agenda para discutir questões relacionadas à JICA, que a gente ouve tanto. Então são mais pessoas na comitiva, são mais pessoas na bagagem oficial que estão viajando com recursos do Estado, recursos dos contribuintes. E eu fico pensando se é uma viagem longa, de 2 semanas, né? Se não era mais importante que eles estivessem aqui tocando foco nas suas atividades, em especial o prefeito Egídio Ferrari, que acabou de mandar no último dia, antes de fazer a transmissão de cargo, a sua proposta de reforma administrativa, tem uma CPI em curso, tem uma série de situações. Então, sem o prefeito me falar isso, ele não me falou, me passa uma sensação que ele foi um pouco constrangido para essa missão por conta do convite e da inclusive determinação do governador Jorginho Melo. E aí, respondendo a sua pergunta, me parece sim que essa é uma oportunidade vislumbrada pelo governador Jorginho Melo, a principal liderança do PL em Santa Catarina, presidente estadual, que tem em Blumenau o seu maior portfólio para a eleição de 2026. E percebe isso, todo mundo percebe, uma falta de sintonia entre 2 cabos eleitorais muito importantes, que é o prefeito Egídio Ferrari e que é o ex-prefeito Mário Hildebrand, provável candidato à Assembleia Legislativa. A gente percebe os grupos políticos dos dois se chocando, fazendo muito críticas internas nos bastidores e cada um puxando para um lado. Eu já tinha informação que essa situação já tinha chegado a Florianópolis, ao governador, que ele estaria incomodado com algumas atitudes que estão ocorrendo, muito menos pelos dois, pelo Egídio e pelo Mário, e muito mais por assessores, que acabam se espinafrando nos bastidores. Então, sim, talvez seja uma oportunidade do governador sentar com as suas 2 principais lideranças do momento no Vale do Itajaí e dizer, bom, a gente precisa ajustar por conta de 2026, para que o meu projeto de reeleição seja vitorioso, que tenha sucesso, e que também que o projeto do PL de continuar na esfera do poder também tenha êxito. Então, eu acredito que é uma oportunidade de articulação política que vai acontecer, e acredito que sim, esse foi o objetivo do governador Jorginho Melo em colocar na mesma comitiva o ex-prefeito Mário e o atual prefeito Egídio Ferrari. Agora resta saber se ele consegue parar essas arestas aí, né? Eu acredito que sim, porque todos os políticos, né, e o Mário Hildebrand e o Egídio Ferrari são políticos pragmáticos, eles entendem a situação e os dois estão no PL e estão onde estão muito pelo Jorginho Melo.
O Mário é secretário a convite do Jorginho Melo. O Egídio entrou no PL a convite do Jorginho Melo. O Egídio foi pinçado para ser o candidato a prefeito de Blumenau por determinação do Jorginho Melo. Então, eles têm um compromisso com o governador. Então, eu entendo que sim, tendo tempo, esboçando o desenho estratégico da eleição para 2026, o governador vai fazer a cabeça dos dois, que eu acho que é menos difícil, e vai orientar que eles também orientem seus pares que trabalham nos bastidores a começar a trabalhar com uma harmonia mínima. Por falar ainda em eleição, a gente vive aí essas investigações do programa Universidade Gratuita, que é, sem dúvida nenhuma, uma das principais propagandas do governo Jorginho Melo. É a menina, né, dos olhos do governador Jorginho Melo. Exatamente, né? O que isso pode impactar numa eleição, numa concorrência direta, por exemplo, com João Rodrigues, se é que vai ter essa concorrência direta? Jorge, falta um ano para ser deflagrado o processo eleitoral propriamente dito. Nós estamos numa fase de pré-eleição e aí a gente já percebe as críticas. O que a gente precisa entender é o que vai ser feito para estancar essa sangria do Universidade Gratuita, que é, sim, um programa muito importante e foi um programa que o governador Jorginho Melo apostou todas as suas forças e estava dando uma repercussão muito importante para ele. O que só que está se revelando agora, que é um programa muito mais para as instituições de ensino superior, as instituições comunitárias, as instituições do sistema CAF, do que propriamente para resolver o problema dos alunos. A gente, então, tem muito claro que essas distorções que estão acontecendo agora foi porque não houve controle. De quem? Do governo do Estado ou das universidades que querem que o dinheiro entre? Independente de critérios. Então, eles estão querendo resolver essa situação e não fizeram a triagem como tem que fazer. Agora, depois que a porteira foi aberta, depois que o Tribunal de Contas se manifestou, o governador chamou uma coletiva ao lado do delegado de polícia, disse que vai investigar, ele criou um disque denúncia, ele mandou a Secretaria de Educação fazer um pente fino, então está fazendo uma série de situações. Se a resposta for adequada e consistente e estancar essa situação para o segundo semestre desse ano, bom, acredito que o impacto eleitoral lá na frente é pequeno, mas se continuar essa situação, um programa que era a menina dos olhos do governador, um carro-chefe para o processo de reeleição, pode se virar contra ele. Só para abrir um adendo aqui, né? Em Blumenau, aqui na FURB, são 89 processos que estão em investigação do ano passado, né? Essas investigações todas são do primeiro e segundo semestre de 2024. É uma ideia muito boa, eu insisto, a Universidade Gratuita é uma ideia muito boa, mas me parece que o foco acabou ficando em resolver o problema das instituições de ensino que estavam com um problemão, Jorge. Exato. É difícil para entrar numa faculdade. E resolveu, né? Bancar, e resolveu. A gente pega aqui a própria FURB, a felicidade da administração da reitoria com o governo Jorginho Melo. Tudo certo, né? Mas o que a gente precisa mesmo é focar no personagem central, que é o estudante. E aí a gente percebe muita distorção. Então, não dá para privilegiar quem tem mais recurso. O critério tem que ser outro. E o critério tem que ser feito de forma confiável, não só para botar recursos no caixa dessas instituições. Falando ainda em eleições, Alexandre, pelo menos 3 potenciais candidatos na Câmara de Vereadores, né, devem mudar de partido, que é o Gilson de Souza do União, Bruno Cunha Cidadania, Alexandre Matias do PSDB, todos porque os partidos estão mudando de fase e há um certo descontentamento. Mas ali na Câmara, né, dos 15, quase todos têm potencial para ser candidatos, né? E essa dança de partidos deve ser maior do que isso? Certamente vai ser maior. A Cristiane Loureiro, do Podemos, o Podemos é um dos partidos que a gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, eu mapeio hoje, Jorge, pelo menos de 10 a 12 possíveis candidatos em 2026. Eu excluiria
o Bruno Vim, do Partido Novo, que entrou agora. Eu excluiria o Flávio Linhares, que entrou agora. E eu excluiria um do PT. O provável candidato do PT em 2026 é o Jean Volpato, ao contrário do Adriano Pereira, que foi candidato nas 2 últimas eleições e chegou a ser suplente. Mas hoje quem está na frente é o Jean Volpato. Será que o PT vai lançar 2 candidatos? Eu acredito que não. Então eu acredito que um do PT, o Flávio Linhares e o Bruno, esses estariam fora. Então os outros 2 são pré-candidatos. Ah, vai vingar todo mundo? PP tem 2. Tem o Marcelo Lanzarin e o Almir Vieira. A gente sabe que é muito difícil ter esses 2. O Ito é candidato a deputado federal, o Egídio Beckhauser é candidato a deputado estadual. O Diego Nazato já se ensaiou para colocar o nome como candidato a deputado estadual, mas se o Odair Tramontim vier mesmo para estadual, é óbvio que o Diego não vai. Então, e o desenho eleitoral ainda tende a mudar, porque também tem outras questões acontecendo. Há uma série de articulação nacional de fim de federação, como, por exemplo, a do PSDB e do Cidadania, e de prováveis novas federações, fusões e incorporações. E elas também têm o poder de determinar se determinado vereador pode se desligar desse partido sem correr o risco de perder o mandato. É isso que está todo mundo de olho. Por exemplo, o Bruno Cunha. O Bruno Cunha já está com os 2 pés no MDB, já participou do dia da votação do MDB, só que com essa situação do PSDB e do Podemos não definirem pela incorporação e pela fusão, o Podemos ter recuado, ele também fica numa situação que o seu mandato ainda está atrelado à federação PSDB e Cidadania. Como é que se resolve isso? Ou o PSDB tendo uma posição de fusão ou incorporação com outra sigla, que aí ou liberaria para tomar outra decisão, ou a direção nacional, estadual e municipal, muito mais a nacional, liberar o vereador Bruno Cunha. Então são essas questões que estão postas. Mas como você disse, o vereador Gilson já disse que não vai ficar numa federação onde tem o PP e por conta muito da aliança com o vereador Almir Vieira, com quem ele não se dá. O vereador Alexandre Matias, desde o ano passado, já está com o pé no PSD, né? Ele tem conversado muito com o deputado estadual Napoleão Bernardes. Então, outros nomes, sim, devem acontecer e deve ter uma ciranda ainda de acordo com as movimentações nacionais. E a primeira reforma administrativa do governo Egídio Ferrari, né, que foi encaminhada semana passada para a Câmara de Vereadores, era dentro do que se previa? Jorge, vamos lá. Eu acredito que era dentro do que se previa. Agora, eu esperava mais novidades. Demorou 6 meses para apresentar uma série de situações que já haviam sido muito desenhadas. Para mim, a grande novidade dessa reforma administrativa é a extinção da Proeb. Nós estamos há quanto tempo com o Parque Vila Germânica? É muito engraçado isso, né? Porque mudou toda uma lógica do Parque Vila Germânica, mas a estrutura jurídica sempre permaneceu Proeb. E agora a proposta é criar uma outra estrutura que permita dar mais agilidade na captação de eventos, que era uma reivindicação grande do setor e de um pessoal também que atuava no Parque Vila Germânica. Essa é uma mudança importante, porque quem é do ramo e entende, percebe que isso pode dar muita agilidade para a administração fazer essas captações. Muita gente, inclusive, né, Jorge, defende que essa é um setor que podia ir para a esfera privada. Então, essa é uma mudança importante para a gente ver como funciona. Agora, a reforma administrativa da Prefeitura de Blumenau foi muito pequena. Foi muito pequeno. A extinção da Secretaria de Parcerias. Bom, ela já estava extinta, já tinha sido anunciado. E era uma secretaria pequena que virou uma diretoria, um braço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A controladoria passar para ser uma secretaria de transparência,
Por que isso? Porque há um entendimento legal que uma controladoria não pode ter uma pessoa indicada pelo administrador de plantão. Então era uma questão legal que o Tribunal de Contas estava cobrando. Então foi feito um ajuste. E as outras mudanças, a questão do secretário adjunto no lugar de quem era diretor-geral, era outra coisa que também já estava desenhada. E a terceira parte da reforma administrativa são as mudanças no SAMAI, com a criação de mais uma diretoria e o aumento de salário, isso também vale para essa nova captação de eventos, tanto do diretor-presidente do Parque Vila Germânica, como do diretor dessa nova fundação, porque eles, quando teve aquele aumento do secretariado da prefeitura no ano passado, ainda na gestão passada, eles não foram contemplados, porque as duas representavam outras estruturas públicas, e agora eles estão sendo contemplados. Então a prefeitura, a primeira coisa que o prefeito Egídio fez, e toda a prefeitura tem feito, é dizer, não houve aumento de gastos. Em tese não houve aumento, porque aí eles alegam, bom, nós aumentamos o cargo do secretário, do presidente do SAMAI, mas nós extinguimos aquela secretaria. Bom, mas bem na verdade aquela secretaria não estava pagando preço para nenhum secretário. Enfim, mas tudo bem, eu também entendo que precisa ajeitar. Pô, o cara é presidente do SAMAI, uma secretaria, um ponto-chave, e ainda continuar ganhando um salário bem inferior que os seus colegas secretários. Então, tudo bem, não é por conta de salário de 1, 2 ou 3 servidores que a gente vai brigar. Então, a prefeitura deixa claro isso. Lembrando que no ano passado, ainda na gestão Mário, houve uma aprovação de um projeto que mexia nas estruturas internas da prefeitura, que era uma briga da administração anterior e da nova, porque garante que essas mexidas que foram feitas lá atrás dá mais agilidade na tomada de decisões, vamos ver. Então, em tese, eu achei tímida. A Prefeitura de Blumenau tem uma estrutura muito grande de pessoal, não houve uma proposta forte de redução de cargos de comissionados, redução de secretaria, de enxugamento da máquina, isso não houve. A proposta, como o próprio prefeito Egídio falou, é de uma modernização. Ok, então a gente tem que dar um crédito para isso. Mas com 6 meses para se pensar, para se maturar esse projeto, não que eu esperasse, mas eu entendi que podia ser um pouco mais ousado. Mas não estou lá dentro, então bateu muito com o que se previa, sim, dessa proposta de reforma administrativa do prefeito Egídio Ferrari. Agora, na divulgação, falou-se em primeira etapa. Sim. De uma reforma. Quer dizer que uma nova etapa pode vir pela frente. E aí, será que pode vir com essa expectativa maior de um controle ou de uma economia de gastos? Não está claro com essa segunda etapa, sinceramente não está claro, para mim, pelo menos. Nunca ouvi falar no que pode acontecer e não vejo nesse momento, agora me deu um parênteses, não vejo nesse momento uma proposta, uma intenção de enxugamento de gastos. Eu disse que não está claro, mas me veio à mente uma questão. O prefeito Egídio quer criar uma guarda municipal e vai criar essa guarda municipal. Então, no momento que ele cria essa nova estrutura, ele está criando novos cargos e provavelmente vai ter que ver como é que vai encaixar isso na Secretaria de Trânsito. Então, pode se criar, inclusive, uma nova secretaria ou transformar Trânsito e Transporte em uma secretaria de segurança ou uma secretaria mais ampla de defesa civil. Bom, pode acontecer. Pode ser um grande guarda-chuva de defesa civil ou de segurança, sei lá qual é o nome que vão dar. Tem toda a questão do SESI. Havia um movimento de levar as estruturas para dentro do SESI. Por exemplo, quem é que vai fazer a gestão do SESI? Essa figura profissional não existe. Vai ter que se criar uma figura nesse sentido. Então, talvez os pontos dessa outra fase da gestão sejam esses. Vamos aguardar, né? Então, para ver. A primeira vez de Maria Regina no comando do município no governo Egídio Ferrari, Alexandre. Jorge, eu vou contar um bastidor aqui para quem está nos acompanhando e vai gostar de saber. Na segunda-feira, o Informe Blumenau, a transmissão da posse foi na quinta-feira, na segunda-feira o Informe Blumenau foi o primeiro a dar a matéria que ia ter essa transmissão. E era uma coisa, né, Jorge, que a gente se acostumou na gestão passada a se dar muita publicidade para isso, se dava muita visibilidade para isso.
Então, eu confirmei com a equipe da vice-prefeita que ela realmente está prevista a previsão para quinta-feira e fui confirmar com o pessoal do governo Egídio como é que seria esse processo. E a informação foi a seguinte: vai ser um ato no gabinete prefeito, fechado, e aí a imprensa vai receber fotos e gravações. Ok, tranquilo, se é essa orientação, não tem problema, as coisas, né, não são imutáveis. Mas chegou na quarta-feira, eu recebi um convite partindo da equipe da vice-prefeita Maria Regina. E eu questionei quando eu recebi esse convite. Eu digo, mas não é um evento fechado? E a resposta que eu tive foi a seguinte: olha, a vice-prefeita não foi comunicada que é um evento fechado e ela resolveu convidar o pessoal da imprensa e alguns convidados especiais. Chegando na quinta-feira, estava todo o secretariado, estava boa parte da base aliada e estavam convidados, estavam os representantes da OAB, representantes de outras entidades, o marido, o Miguel, então estava todo, e boa parte da imprensa estava lá. Então, a gente percebe que, num primeiro momento, a administração municipal, não sei por que cargas d'água, não quis dar visibilidade, né, Jorge? A gente sabe, não tinha um release disso antes, não foi feito e é habitualmente feito isso. Então, quando você não faz isso, é porque há uma postura deliberada em não fazer, em não dar visibilidade para esse processo. Bom, logo depois, a prefeitura sim fez um release da transmissão, logo depois se criou também o fato da reforma administrativa, que é mais uma coisa estranha, né? Vai mandar a reforma administrativa, depois vai para a Ásia, por que demorou tanto? Ou então por que não esperou para voltar? Mas, enfim, então, se percebeu um clima de desarmonia antes do evento. Por outro lado, no evento, o prefeito Egídio e a vice-prefeita Maria Regina tiveram muita sintonia, foram muitas palavras carinhosas de respeito de um para o outro, então, que não revelam a dificuldade de relacionamento que está acontecendo na administração municipal. Eu sei que tem gente que fica chateada comigo quando eu falo isso, mas é o que a gente ouve conversando com as pessoas. E o trabalho do jornalista é esse, né, Jorge? É conversar com as pessoas. Conversa com um aqui, conversa com outro ali, conversa com... E a gente acaba ouvindo. A gente não é dono da verdade, a gente só reproduz o que a gente ouve. Então, sim, a relação não é boa, e tanto que não é boa, que não havia interesse de fazer um evento aberto. Mas acabou acontecendo, o evento transcorreu normalmente, todo mundo se elogiando, foto bacana, todo mundo desejando sucesso para o outro. Mas o bastidor não é esse, né? E a CPI do esgoto finalmente, né? Acabou sendo instalada na Câmara de Vereadores. Demorou 3 semanas para a Procuradoria Jurídica da Casa dar o seu parecer, lembrando que ela contou com 14 assinaturas de um total de 15, só não foi assinada pelo vereador Jovino Cardoso Neto. Então, ela tinha o respaldo de toda a Câmara. Era muito difícil tu dar um parecer contrário com relação a isso. A expectativa agora, Jorge, é sobre quem vai compor a CPI. O Informe Blumenau, na sexta-feira, trouxe mais ou menos um mapa, que já não é o mesmo mapa de hoje. Então, vamos lá, quem é que está certo? O Diego Nasato, porque ele é do Novo, que foi o partido proponente dessa CPI. Provavelmente vai ser o presidente. Quem é o segundo certo? Flávio Linhares, que ele é líder do governo, né? É do PL, do mesmo partido do prefeito. Então, já temos 2 do bloco, que é a maioria da Câmara, que é o bloco que apoiou a eleição da atual mesa diretora, composto por 9 partidos. Então, a maioria tem direito a 3 e a minoria tem direito a 2 nomes. Então, fica faltando ainda o terceiro nome desse bloco da maioria. No bloco da minoria, o PP, que fez a maior votação, é o primeiro partido a ter nome. Eu imaginaria que seria o Almir Vieira, porque o Almir Vieira tem feito fortes críticas a esse contrato.
Mas não é o Almir Vieira. O Almir Vieira, que é o líder, indicou o Marcelo Lanzarin, que é seu colega de PP. Eu questionei o vereador. Pô, vereador, mas o senhor tem criticado tanto, por que o senhor não vai? É, porque o MP já não deu nada e a Justiça não deu nada, eu estou sentindo que esse vai ser o destino. Bom, Almir Vieira, que é um cara bastante experiente. Então, o Lanzarin está nessa outra CPI. Bom, aí o outro que indica é a segunda minoria por votos, é a Federação Cidadania e PSDB. E hoje quem é o líder é o vereador Bruno Cunha. Ele não havia ainda conversado com o vereador Alexandre Matias. O Alexandre Matias me falou que ainda não houve conversa, mas pelo que eu apurei, o Bruno Cunha, que está próximo do governo, deve ser o indicado pela federação. Então nós já temos 4. A única minoria que não tem direito é a do PT, que tem 2 vereadores também, mas por conta da votação fica fora desses 4. Então nós temos 4, são 5 integrantes, falta o 5º integrante. O Informe Blumenau colocou na sexta-feira que deve ser o Egídio Beckhauser, que é do Republicanos, também aliado do prefeito. Eu conversei com o Egídio na sexta, ele me disse: Alexandre, eu não tenho muita vontade, não tenho muito interesse. Mas se tiver que ir, eu vou, mas não tenho muito interesse. E hoje me veio uma informação nova de que talvez esse terceiro nome possa ser o do professor Gilson, do União Brasil. Só que colocar um professor Gilson, tu tendo uma maioria governista, significa colocar um cara muito crítico, muito cri-cri ali, um dos caras que mais tem criticado, e é um cara que tem se notabilizado ao longo dos 2 mandatos anteriores e desse, por uma postura de estudar, de fazer o enfrentamento de um tom mais forte e com bastante base. Então, se acontece isso, a CPI já larga com o Gilson e com o Diego em tese de oposição. Claro, ainda tem maioria para garantir um relatório, tudo, mas pode gerar um estrago político. E aí, Jorge, se tu me permite, é importante a gente entender. A CPI ela tem um objetivo de investigar 15 anos de contrato. 15 anos de contrato. Um contrato foi firmado em 2010 e cujo o aditivo que está pegando agora foi firmado agora, em final de fevereiro de 2025. E nesse tempo, e aí eu não estou atribuindo responsabilidade, dizendo assim, o fulano fez tal coisa errada. Não estou atribuindo. Só estou dizendo que nesse tempo de 2010 a 2025, perpassam 4 prefeitos. João Paulo Kleinobin, que assinou o contrato. Napoleão Bernardes, que assinou aditivos. Mário Hildebrand, que não assinou nada, mas teve esse 5º polêmico aditivo formulado na sua gestão, mas deixando claro que ele não assinou. E agora Egídio Ferrari, que é o prefeito responsável por assinar esse 5º aditivo. Dos vereadores todos que estão nesse escopo, que estão na Câmara, estão ao longo desses anos todos, são vereadores que sempre arbitraram nessas candidaturas e nesses nomes. Eles vão chamar esses prefeitos para falar? Vai ter essa conversa? A CPI sabe que, se for a fundo, talvez vai ter desgaste A ou B, ou C, uns mais, uns menos. Mas se é isso que se querem fazer uma investigação forte, importante, é isso, né? Então, a minha dúvida é, sabendo que tem muita gente que sempre foram do mesmo grupo político envolvido, até que ponto isso vai avançar? Então, o que a gente precisa ver nesse momento agora, é quem são os membros, para mais ou menos já entender como é que vai ser o funcionamento. Está claro que vai ter uma maioria da base governista, e não quer dizer que vai aparecer problema para o governo atual, não é isso que eu estou falando, mas vai ter uma maioria. Agora, dependendo de quem compor, o estrago político para outros lados pode ser maior. Vamos aguardar para ver essa composição. Sai essa semana, será essa composição, Alexandre? Olha, em tese é para sair essa semana, porque só depende dos líderes indicar, né? E, de novo, aí me chama a atenção. É um momento delicado, não que vá respingar necessariamente na administração Egídio Ferrari, não é isso, mas ele não está aqui nessas 2 semanas que são importantes por conta da reforma e por conta dessa CPI, para ele também articular conversas, fazer conversas e tal. Então, eu acredito que saia essa semana a definição dos nomes.
Tá certo. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do portal Informe Blumenau. Obrigado mais uma vez pela participação, Alexandre. Jorge, eu que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui conversando contigo e com o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais e pelas ondas do rádio. Um grande abraço a você, uma excelente semana a todos. Alexandre Gonçalves participou com a gente aqui nessa manhã.